Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo, que ótimo! Eu sou a professora Auxileia Freitas e estou aqui para ministrar mais uma videoaula. A nossa aula de hoje, ela será no livro de Geografia, onde iremos trabalhar os elementos naturais e culturais dos indígenas, da página 35 à página 42. E para iniciar, eu coloquei aqui uma imagem, onde está mostrando uma aldeia indígena. Observem bem como é o estilo da casa dos indígenas. A casa dos indígenas, ela é chamada de oca ou maloca. Olha, ela é construída de palha, coberta de palha com a lateral de barro. Os índios, eles são muito amigos da natureza. Eles extraem o máximo que eles podem da natureza, certo? Eles não fazem casa de tijolos. Essas casas de tijolos, ela é uma ideia que surgiu dos europeus, tá? Dos europeus para cá. Mas isso aí não quer dizer que eles estejam errados em fazer a casa deles de barro, não, coberta com palha. Não existe o modo certo e o modo errado. Nós precisamos respeitar as classes sociais, ok? Então vamos lá. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre os elementos naturais. Os elementos naturais, meus amores, são aqueles que são o quê? Retirados diretamente da natureza. E os índios, eles utilizam muito esses tipos de elementos, tá? Olha aqui, nós vamos ver aqui os índios, eles estão passeando na canoa. Estão indo fazer um passeio em busca de uma pesca. Aqui nós temos os índios que estão com cocá e com colar. Os índios, eles utilizam muito no cocá penas de animais, nos seus colares sementes de vegetais. E também eles utilizam, para sua maquiagem, eles utilizam uma plantinha chamada urucum. Esse urucum, ele é um corante, ele é muito utilizado na culinária também, na nossa cozinha, tá? Então eles utilizam para fazer suas maquiagens, olha só. Vamos ler aqui um pouquinho? Muitos elementos naturais são utilizados na arte indígena, como por exemplo a madeira, a fibra, a palha, sementes, cocos, cipós, ossos de animais, couro de animais, dentes de animais, as conchas, penas de aves, garras de animais, o barro e a palha. Tá? Então, como nós vemos aqui, os índios, eles aproveitam o máximo da natureza para fazer as suas artes. Então, o elemento que sai diretamente da natureza, ele é chamado de elementos naturais. A partir do momento que o homem pega e transforma esses elementos passaram a ser chamados de elementos culturais. Igual aqui, vamos ver aqui, olha só. Aqui nós temos flechas, temos tambor, temos machado, temos vaso. Isso daqui foi feito o quê? Pela mão do homem. Os índios pegaram, fizeram do barro, fizeram o vaso, né? Aqui, da palha, fizeram suas casas. Fizeram aqui também de ossos de animais, eles fazem suas armas. Temos aqui modelos de acessórios, de brinco, pulseira, colares, tudo feito o quê? Pela mão do homem. Então, isso daí se chama elementos culturais. Tá? Os elementos culturais são esses que o homem faz, a casa, a ponte, tá? As armas, tudo isso são o quê? Elementos culturais. Então, elementos culturais são os elementos construídos pela mão dos homens, como, por exemplo, moradias, acessórios, armas, objetos de decoração e beleza, ok? E muitas outras coisas. Vamos saber um pouquinho aqui? Observa bem aqui uma aldeia indígena, olha só. Vamos ler um pouquinho aqui. Elementos naturais e culturais dos indígenas. Nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma para fazer suas ocas. Os indígenas, eles precisam de materiais encontrados na natureza. Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos, mas as madeiras e as folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em um outro lugar. Normalmente, os indígenas, eles escolhem madeiras mais resistentes e duráveis para fazer a estrutura das suas casas, e dependendo da estrutura de onde elas serão usadas, as madeiras serão maiores ou menores, tá? Então, por isso que você pode observar as ocas dos índios, oca ou maloca, elas não têm um modelo só, elas variam, tá? Elas são cobertas de palha? São. Elas têm a lateral de barro? Sim, mas elas variam nos seus modelos, tá? Os índios, eles têm uma técnica. Como eu falei para vocês, eles são muito amigos da natureza. Eles extraem da natureza o máximo que eles podem.
né? Eles gostam de plantar, eles gostam de caçar, eles gostam de pescar. Eles amam, eles são os maiores amigos da natureza. Então, eles têm uma técnica na agricultura que é a técnica chamada agricultura de Coivara. O que é essa técnica agricultura de Coivara? É quando a terra não está mais boa para plantar, a terra está fraca, o que eles fazem? Eles derrubam aquelas árvores que tem, fazem uma queimada, preparam a terra e planta tudo de novo, tá? Aí eles vão plantar bastante árvores que dão frutos, vão plantar bastante vegetais para a alimentação deles, ok? Então, essa é a chamada agricultura de Coivara. Vamos ler aqui um pouquinho? Em algumas aldeias já se trabalhava com a agricultura. Os indígenas, eles utilizavam uma técnica chamada agricultura de Coivara. Nessa técnica, eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, eles mudavam de local, transferindo a aldeia para o outro lugar. Então, eles fazem esse trabalho na terra, fazem esse tratamento na terra, eles fazem essa queimada, né, e plantam de novo. Mas chega um determinado tempo em que a terra está fraca novamente. E quando eles percebem que a terra está fraca novamente, que não está dando para fazer mais plantação, eles fazem o quê? Eles se mudam para outro lugar. E ali eles constroem novas casas e formam novas aldeias. Certo, meus amores? Vamos agora para a nossa atividade. Na questão número 1, eu quero que você procure informações relacionadas com a aldeia, relacionado com a ideia de que a natureza faz parte da aldeia, do espaço dos indígenas. Depois você vai registrar as informações que você encontrou nas linhas a seguir aqui embaixo, certo? Aqui, eu falei para vocês sobre a casa dos índios, né? Eu quero que você marque um X, você vai marcar com um X os materiais encontrados na natureza que os indígenas normalmente eles utilizam na construção de suas ocas, de suas casas. Aqui eu tenho tijolo, aqui eu tenho árvores e aqui eu tenho palhas. Você vai marcar com um X só o que eles utilizam na construção de suas casas, ok? E continuando, aqui eu tenho cimento, aqui eu tenho blocos de cimento e aqui eu tenho palhas, folhas de palmeiras, folhas de coqueiros. Aí vocês vão fazer o X só no que é utilizado para construir as casas dos índios, oca ou maloca, certo? Vamos na terceira questão. Quero que você estabeleça agora a relação entre as duas colunas, escrevendo os números correspondentes. A folha, para que o índio usa a folha para fazer sua casa? Tá? Aí nós vamos ver aqui, na coluna número 1, na primeira coluna nós temos folha, madeiras com grandes dimensões, madeiras com menores dimensões e fios e palhas. No segundo lado, aqui na segunda coluna, nós temos para sustentação, para cobertura, para amarração e acabamento, para fazer a estrutura. Aí você vai dizer o que daqui da coluna número 1 que é usado em cada um desses, certo? Aí você vai numerar corretamente. Por exemplo, a folha. Para que é utilizado a folha? Para sustentação? Para cobertura da casa? Para amarração e acabamento? Ou é para fazer a estrutura? Aí você vai colocar o número certo dentro do quadrinho da resposta que está correspondente, ok? Na quarta questão, eu quero que você reflita um pouquinho. Você vai refletir e descrever a relação entre a prática da agricultura de Coivara e as frequentes mudanças dos indígenas em busca de alimentos, certo? Agora aqui nós vamos observar o interior da oca e o interior de uma casa normal. A oca, gente, ela é uma casa, a oca, que é a casa dos índios, ela é uma casa muito pequena. Ela corresponde como se fosse um quarto seu. Tem a sua casa, tem o seu quarto? Pois é. A oca, ela é mais ou menos o tamanho do seu quarto. Muitas ocas ainda são até menores do que um quarto, tá? Então, observe o interior de uma oca e o interior de uma casa. E identifique as diferenças entre elas, entre os espaços. Olha só, aqui é a oca, o interior da oca, ok? Aqui é a casa, o interior da casa. Você vai observar bem. No seu livro, você consegue observar melhor. E agora você vai escrever aqui para mim quais são as diferenças que você percebeu entre um e o outro, entre a oca e a casa, tá bom? Vamos lá na próxima. Sexta, escreva a resposta das perguntas a seguir. Você acha que os indígenas sabem aproveitar o que a natureza tem para oferecer? E por quê? Aí você vai dizer se sim e por quê, tá? A B, você acha que a forma de construir dos indígenas agride a natureza? Por quê? Aí você vai responder também, sempre justificando. Você acha que a forma de construir dos europeus, que são as casas de tijolos, agride a natureza? Por quê? Aí você vai responder e justificar, tá bom?
A D. Os indígenas, eles poderiam construir da mesma forma que os europeus, não era? Por quê? Os indígenas poderiam construir da mesma forma que os europeus? Sim ou não? Por quê? Aí você vai dizer, tá bom? Vamos aqui na 7ª questão. Escreva o que você entendeu sobre a seguinte afirmação. A casa dos indígenas, ela não dura mais que a vida deles. E isso é uma questão cultural, tá? Eles sabem, isso daí já é da parte da cultura deles. A casa deles não dura mais do que a vida deles. Por quê? Porque ela é feita de palha. A gente sabe que a palha, ela com o tempo ela vai estragar, não é? Então isso daí já faz parte da cultura deles. Eles já sabem que a casa não vai durar muito. E também eles ficam se mudando. Como eu falei para vocês, quando a terra não está mais boa para plantar, eles mudam, eles vão para um outro lugar procurar novas terras e ali eles vão começar de novo, tá? Então, a casa que é a oca ou a maloca, casa dos indígenas, ela não dura mais que a vida deles. E isso é uma questão cultural. Eu quero que você explique aqui para cá. Você vai explicar aqui na linha, tá? Escrever o que você entendeu dessa afirmação aqui, certo? A 8ª, pense e escreva por que devemos dizer que a natureza é a casa dos indígenas, embora eles tenham uma casa que é a sua oca, tá? Aí você vai explicar por que nós dizemos que a natureza é a casa dos indígenas. Observe essa imagem, observa bem, tá? Observa a imagem a seguir e escreva o que você percebeu de diferente nela, observa bem. Tá? Agora aqui embaixo você vai escrever o que você percebeu de diferente nessa imagem, ok? Na 10ª questão, você vai procurar no caça-palavras, tem um caça-palavras aqui na frente, tá? Você vai procurar as palavras no caça-palavra, as palavras que completam essa questão de número 10. Procure no caça-palavra as seguintes palavras que completam corretamente a afirmação apresentada. Aí eu vou falar pontinho, pontinho tem traço, tá bom? Os, pontinho, pontinho, utilizados pelos indígenas nas, pontinho, pontinho, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos pontinho, pontinho. E, pontinho, pontinho. Mas o que surpreende são as, pontinho, pontinho. Formas de, pontinho, pontinho e a, pontinho, pontinho. Com que aproveitam o que está disponível. Por isso existe uma enorme, pontinho, pontinho, das distribuições internas dos espaços da pontinho, pontinho e da forma de pontinho, pontinho. Tudo, absolutamente tudo, nas construções pontinho, pontinho, é uma pontinho, pontinho. Nós vamos descobrir quais são as palavras que completam, achando as palavras no caça-palavras. Ok, meus amores? E agora a 11ª questão. Quero que você pesquise e descreva as funções de cada habitante da aldeia. Cada habitante da aldeia indígena na construção das ocas. Tá? Você vai pesquisar e descrever as funções de cada habitante da aldeia indígena na construção das suas casas. Ok? Cada um tem uma função. Nós vamos descobrir ela através de uma pesquisa que nós vamos fazer. Tá bom, crianças? Então essa é a nossa aula. Façam atividades de vocês, mandem fotos para mim, tá bom? Já está aguardando as fotos de vocês. Façam com atenção, estudem, observem bem o livro, podem consultar o livro à vontade, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo, te amo a vocês. Tchau, tchau.